Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, abra a revista, você que a possui. Lição é a número 9. Hoje nós estudaremos sobre o mistério da unidade revelado. Vamos dizer o título da nossa lição? Vamos lá? O mistério da unidade revelado, essa é a nossa lição de hoje. O nosso texto áureo é o versículo 5, que está lá na nossa leitura bíblica em classe, que nós já vamos fazer, mas vamos ler agora o texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E agora vamos à nossa leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 a 13. Efésios, capítulo de número 3, 1 a 13. Glória a Deus. Vamos lá. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de comunicar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Oremos, querido e maravilhoso Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela lição 9, obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão ligadinhas com a gente. Nós te louvamos pelo amor à palavra que nós temos. E nós viemos aqui porque temos certeza que o Senhor tem graça para nós. O Senhor tem conhecimento para nós. O Senhor tem crescimento para nós. E o Senhor tem tudo isso porque o Senhor é o maior interessado na nossa maturidade. Para que, como nós vamos estudar daqui um pouquinho, não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina. Mas que nós tenhamos, Senhor, uma vida de segurança, uma vida de quietude e uma vida de firmeza na Tua palavra e nas Tuas promessas. Por isso, Pai, obrigado, obrigado. Que bom estar na casa do Senhor,
no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor, junto com o povo do Senhor, na direção do Espírito do Senhor. Que graça maravilhosa, que presente receber. Dificilmente seria encontrada outra maneira melhor de começar bem um dia do que começar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos na certeza de que o Senhor vai falar conosco. Amém. Muito obrigado. Quem está aqui no templo pode sentar-se, por favor, e vamos então ao estudo da lição de número 9. Hoje precisamos sair daqui entendendo por que a igreja é chamada de mistério e qual a missão da igreja em relação a este mistério. Ok? Então, a nossa lição está fundamentada em entender o mistério da unidade revelada. Lembremos-nos de que a igreja é a agência de Deus na terra. A igreja é a agência de Deus na terra. Deus não faz nada na terra que não seja pela igreja. Deus não faz nada na terra que não seja pela igreja. A igreja é a agência de Deus na terra. E a igreja tem essa característica de revelar à humanidade que Deus quer salvar a todos. Vamos confirmar isso lendo primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. O versículo 3 está falando de Deus, nosso Salvador. E o que o nosso Deus, nosso Salvador quer? Versículo 4. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o propósito, esse é o desejo de Deus. Ele quer que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é pela Bíblia, pela revelação, por meio das Sagradas Escrituras, que nós podemos ter conhecimento dessa verdade, através da igreja. E eu queria abrir o primeiro parênteses da lição de hoje para dizer: eu trato a igreja de acordo com o meu conhecimento dela. Eu trato a igreja de acordo com o meu conhecimento dela. Eu valorizo a salvação de acordo com o meu conhecimento dela. Eu me relaciono com Deus a partir do conhecimento que tenho dele. Então, qual é o maior problema da humanidade? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu trato a igreja de acordo com o meu conhecimento dela, eu valorizo a salvação de acordo com o meu conhecimento da salvação, e eu me relaciono com Deus a partir do conhecimento que tenho dele. Por que tanta gente ataca a igreja? Por que tanta gente incomoda a igreja? Por que tanta gente apedreja a igreja? Por que tanta gente deseja que a igreja não exista? Porque não a conhece. Por que tanta gente não dá valor à salvação, à vida eterna, à eternidade, às mansões celestiais? Por que tantas pessoas são negligentes, fazem pouco caso do desejo de Deus de salvar a todos e vir trazer conhecimento da verdade?
Porque não conhecem a salvação. Porque tão poucas pessoas têm um bom relacionamento com Deus. Porque não conhecem a Deus. Então, o grande problema da humanidade é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento destrói mais do que qualquer outra coisa na terra. Mais do que qualquer outra coisa na terra, a falta de conhecimento destrói. Então, por isso estamos aqui. Nós estamos na escola, a igreja como uma escola, para quê? Para a gente ampliar o nosso conhecimento. Você pode fechar os seus olhos e levantar sua mão direita ao céu e dizer depois de mim: Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor quer se revelar cada dia e cada vez mais a nós, para que, te conhecendo, tenhamos um relacionamento saudável, profundo, amoroso contigo, para que, através do conhecimento, valorizemos a tão grande salvação conquistada de uma forma tão extraordinária por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que, através do conhecimento, possamos amar, valorizar, defender e expandir a igreja na terra. Pai, derrama conhecimento sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar graças a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos então ao texto da nossa lição, versículo de número 1. Eu queria fazer uma ponte com o versículo 1, que é o primeiro versículo da nossa lição, da leitura bíblica em classe. Fazer uma ponte com o versículo 13, que é o último. Tá? Versículo 1, versículo 13. Versículo 1 diz: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 13: Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem, eu queria destacar esses dois versículos inicialmente, dizendo a vocês que Paulo, humanamente falando, ele não era prisioneiro de Jesus. Humanamente falando, ele é prisioneiro de quem? De quem Paulo é prisioneiro? Ele é prisioneiro de Roma. O mandato de prisão contra ele foi expedido pelo Império Romano. E, se eu não entendi mal o texto, a pedido dele. Porque ele ia ser morto pelos judeus e, para se livrar da morte, ele fez lembrar numa certa ocasião que ele era romano. E como romano, ele não podia ser condenado da forma que ele estava sendo. Então, ele apela para César, ele apela para Roma. E ele então quer chegar a Roma para fazer a sua defesa. Então, Paulo, humanamente falando, ele é prisioneiro de Roma. Roma que o prendeu e mais tarde vai o condenar à morte. Ele vai ser condenado à decapitação. Paulo teve sua cabeça cortada pelo Império Romano. Mas por que Paulo, sabendo disso que eu estou falando, mais do que nós, não diz que ele é prisioneiro de Roma? Porque Paulo tinha o entendimento que ele era servo de um outro reino. Ele não era cidadão romano e cidadão judeu. Ele era cidadão do reino dos céus. Qual é a nossa cidadania mais importante? A cidadania celestial. Certo? Nós somos embaixadores da Jerusalém celestial. Nós somos embaixadores da nossa pátria que está nos céus. Antes de mais nada, eu sou cidadão dos céus. Você também é?
Aproveita para dar um glória a Deus, então. Agora, dizer que sou cidadão do céu não significa desprezar, desvalorizar ou não reconhecer que também somos cidadãos brasileiros, no nosso caso, né? Então nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu em primeiro lugar e somos cidadãos da terra e, no nosso caso, cidadãos brasileiros. Então Paulo está dizendo que sob permissão divina ele estava preso. Isso é o plano humano, o plano horizontal. Agora, num plano vertical, o que Paulo está querendo dizer é que ele tinha consciência de que ele também era prisioneiro de Cristo. Ele estava tão ligado a Cristo que ele era preso de Cristo voluntariamente. Ao Império Romano, ele devia prisão involuntária. Se o Império Romano dissesse, você quer ficar preso ou solto? O que ele diria? Solto, porque ele pedia oração aos irmãos para que ele fosse solto, e enquanto ele estivesse preso, que o Evangelho não ficasse preso, que a pregação do Evangelho não ficasse presa. Então, ele queria estar solto. Agora, do ponto de vista espiritual, ele se fez prisioneiro de Cristo. Ele era servo, escravo de Jesus Cristo, de orelha furada. Ou seja, ele quis ser servo e prisioneiro de Jesus Cristo. Do plano de vista espiritual, a gente canta, amarra-me a ti. Ou seja, Senhor, prende-me a ti. Eu quero estar preso, eu quero estar ligado, eu quero estar unido voluntariamente, eu quero ser teu prisioneiro, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Com essa mentalidade, qual foi o versículo mesmo que mostra Paulo murmurando na prisão? Você pode achar aquele versículo lá, que Paulo dá aquela reclamada de estar preso? Você lembra? Que ele murmura e diz, pois é, irmãos, temos aqui nessa... Você lembra daquele texto? Não vai lembrar porque não tem. Ele era um preso feliz. E ele era um preso tão feliz que onde prendiam ele, ele ganhava todo mundo para Jesus. Por quê? Porque ele entendia que ele não estava preso pelos homens, ele estava preso por Deus. E onde colocassem ele, ele ia ser embaixador de Cristo. Onde os seus pés chegassem, ele seria uma testemunha viva do Evangelho de Jesus. Ei, parece com você? Parece com você? Ou quando você está em determinados ambientes, você reclama? Porque tem gente assim. Tem gente assim. Esses dias eu fiz uma oração e disse, Senhor, obrigado pela pandemia. Eu observei que um certo grupo se escandalizou com a minha oração. Agradecer pela pandemia? Como assim? Agradecer pela pandemia. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Que a gente dê graça só pela saúde. Sim ou não? O que a Bíblia diz? 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graça. Por quê? Porque esta é a vontade de... Então, a minha vontade humana, carnal, é praguejar. Essa droga de pandemia. Para que essa pandemia? E a pandemia? E vai piorando. É carne. Mas nós somos cidadãos da onde? Dos céus. Então, a nossa dimensão de reino está acima de tudo. Então, a gente entende que
na história da humanidade existem pandemias. Essa não é a primeira. Diga depois de mim, essa pandemia não é a primeira e nem a pior. Ainda outras virão. Você quer se preparar para a próxima? Vai dando graça por essa. Você quer se dar bem nessa pandemia? Vai louvando a Deus, porque essa não é a peste negra. Vai louvando a Deus, porque essa pandemia não vai matar 50 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Não. Ela não vai. Ok? Então, se você tem essa perspectiva de que você é servo do Senhor, que você é cidadão dos céus e que você está debaixo da potente mão de Deus, o que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai ser uma vida de alegria, uma vida de gratidão. Você está em Vacaria feliz. Você está no pico do Everest feliz. Você está dentro do Mar Morto feliz. Você está caminhando lá nas salinas na Bolívia, só enxerga sal. Você está feliz. Você está andando na Cordilheira dos Andes, você está feliz. Você está na beira da praia, você está feliz. Você está num lugar extremamente quente, 38 graus, amanhece 35, mas você está feliz. Você acorda de manhã com dor de cabeça, mas você está... Por quê? Porque você tem uma outra dimensão de vida. Você vive e anda no Espírito. Então, ele se faz prisioneiro de Jesus Cristo. Claro que com um propósito. Está no versículo. Vamos ao 13. Portanto, vos peço que não, versículo 13. Portanto, vos peço que não, no quê? Não. O que ele está dizendo? Agradeçam, louvem, adorem, exaltem, sigam. Porque a vida, ela é feita de tribulações. A vida é feita de aflições. A vida é feita de perrengue. A vida é feita de dificuldades, de lutas. Passamos. Mas dentro de nós vai a certeza de que nós somos salvos, redimidos, escolhidos, predestinados, santificados, justificados, e logo vamos ser glorificados, quando nós recebemos um novo corpo e andarmos para sempre com o Senhor. Aleluia! Você pode agradecer pelas tribulações? Você pode? Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus. Prisioneiro de Jesus Cristo, que bênção. Vamos lá, o ponto número 1 trata do mistério oculto no Antigo Testamento. Atenção, mistério aqui é segredo. Segredo. Deus tinha um segredo na Antiga Aliança. Que ele não revelou a ninguém? Não, ele revelou. É por isso que no versículo de número 5, está escrito, como agora. Não era revelado como foi revelado agora. Porque agora nós estamos na nova aliança. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos no novo pacto. No antigo pacto era segredo. Mas ele revelou para alguém? Salmo 25, 14 diz que sim. Vamos ler? Salmo de número 25, 14. Salmo de número 25, 14 diz assim: o segredo do Senhor é para quem?
O segredo do Senhor é para quem? Me respondam, por favor. A maioria teme ou a minoria teme? A maioria teme ou a minoria teme? Então, o segredo do Senhor é para a minoria. As coisas de Deus, os mistérios de Deus, as revelações de Deus são para a minoria, porque elas são só para quem teme ao Senhor. Ok? Então, na antiga aliança, quem temia a Deus tinha informações de que Deus ia trazer um novo tempo, uma nova aliança, um novo pacto. Só que eles não tinham plena clareza de como isso se daria, como isso aconteceria. Mas eles tinham essa noção. Por exemplo, quando você lê Gênesis 12, você vê que o objetivo de Deus é abençoar só a família dos judeus, sim ou não? Quando você lê Gênesis 12, o objetivo de Deus era abençoar só a família dos judeus, sim ou não? Diga não bem forte, sim ou não? Não! Deus queria abençoar todas as famílias da terra, certo? Então, você percebe por aí que Deus, Ele quer abençoar todas as pessoas. Mas Ele estabelece na antiga aliança que essas pessoas serão alcançadas através de um povo. O problema é que esse povo se desviou. O problema é que esse povo escolhido de Deus fez o que era mal perante os olhos do Senhor, desobedeceu o Senhor, e na antiga aliança o segredo ficou difícil de ser revelado com a amplitude que Deus gostaria, por causa da desobediência de Israel. Mas teve muita gente que entendeu. Se você lê os profetas, você lê o livro de Salmos, você observa que havia uma consciência de que chegaria um tempo em que Deus ia ampliar a revelação. E essa revelação seria plena. Então entenda, por favor, o segredo aqui, esse mistério que estava oculto, ele já era revelado a algumas pessoas na antiga aliança, mas era só para quem temia Ele, só para quem realmente o servia com santo temor. Ok? Então, quando a gente lê, está citado aí no subponto 3, Isaías 11:10, 49:6, 54, 1-3, 60, 1-3, Malaquias 1:11, e vários salmos da Bíblia, Salmo 2, Salmo 20, Salmo 106, são salmos que revelam que Deus ia alcançar todos os povos. Sempre foi esse o objetivo de Deus. Mas o que aconteceu? Aconteceu que esse mistério esteve guardado, esteve reservado para ser plenamente revelado na nova aliança. E eu fiz esse movimento de propósito, porque quando Jesus morreu, houve um fato que é marcante, é determinante. O véu se rasga de alto a baixo. As cortinas se abrem. Por quê? Porque agora, em Cristo, vai surgir a revelação desse mistério de forma plena. Ponto 2, o mistério, então, é revelado quando? Plenamente na nova aliança, certo? Ele é revelado plenamente na nova aliança. E entre os apóstolos que tiveram essa revelação, um deles se destaca. Quem é? Entre os apóstolos, um deles se destaca. Seu nome é Paulo. O apóstolo Paulo foi quem recebeu a maior revelação de todas sobre
os gentios. Então, o que ele vai dizer? Vamos ao texto, leitura bíblica em classe, por favor. Versículo de número 1. Ele vai falar dos gentios. Sim ou não? Ok. Ele também volta a falar deles outras vezes, se você observar. Mas o principal é o versículo 6. Tá? Então, quando ele está falando, observe, por favor, versículo 3, mistério. Versículo 4, mistério. Versículo 9, mistério. Tá? Quando ele está falando deste mistério, e que ele vai falar no versículo 5, que agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, ele vai explicar que, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Se na antiga aliança só existiam 2 povos na perspectiva de Deus, e agora na nova aliança vai existir 3 povos, o mistério é a revelação do terceiro povo. Quais são os 2 únicos povos que existiam na antiga aliança sob a perspectiva bíblica? Os judeus e os gentios. Quais são os únicos 2 povos? Vamos dizer? Judeus e gentios, certo? Qual é a revelação? A revelação do mistério é que vai surgir um terceiro povo. E esse terceiro povo se chama igreja. Versículo 10. Para que? Olha o advérbio de tempo. Para que? Agora. Agora. Agora é o que? Nova aliança. Agora é o que? A partir de Jesus. Agora. Pela igreja. O que é a igreja? A multiforme sabedoria de Deus. Então, versículo 6, a saber que os gentios são corredeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A grande revelação é essa: qualquer pessoa pode ser salva e morar no céu. Qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Mesmo. O que os judeus tinham dificuldade? Os judeus tinham dificuldade de acreditar que a salvação fosse para alguém que não fosse judeu. Sim ou não? Inclusive os primeiros apóstolos. Houve essa dificuldade entre os apóstolos de entender isso. A revelação foi sendo trazida de forma contundente até que veio Paulo. E aí acabou com qualquer dúvida. E nós o conhecemos como missionário dos gentios. Tá? O que nós precisamos entender, e eu vou fazer um comentáriozinho aqui, até porque a nossa aula 8 não foi gravada. Então eu quero fazer um comentáriozinho aqui sobre a revelação. Eu queria convidar você a abrir 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21, por favor, vamos abrir esse texto. Eu preciso fazer um comentário aqui. 2 Pedro capítulo 1, 20 e 21. Quando nós falamos de apóstolos e quando nós falamos de profetas, nós precisamos entender que nós estamos nos referindo ao cânon sagrado. A palavra cânon, vara de medir, dá um entendimento de que a revelação canônica, a revelação bíblica, a revelação da palavra de Deus termina com João. Quando João encerra a sua revelação, ele encerra a profecia. Ele encerra, acabou. Nenhum profeta, nenhum apóstolo vai ter autoridade canônica mais na terra.
E com base nessa revelação, Pedro escreveu. Vamos ver o que ele escreveu? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, da onde? Tirada da onde? Da Escritura, é de particular interpretação. Porque a profecia da Escritura, a revelação da Escritura, nunca foi produzida por vontade humana. A revelação da Escritura nunca foi produzida por vontade de pessoa alguma. O que fez Deus? Ele escolheu homens e separou esses homens para eles trazerem a revelação do cânon. Então não existe mais nenhum apóstolo com autoridade de apóstolo, não existe mais nenhum profeta com autoridade de profeta do cânon. Acabou. O que Deus queria revelar está onde? Aqui. Essa revelação é a maior, a infalível, e nela deve estar fundamentados os nossos pés e a nossa vida. Você quer se dar bem na vida? Fundamente a sua vida na profecia revelada na Escritura. Essa aqui é infalível, infalível. Tá? Então, quando Paulo está escrevendo sobre apóstolos e profetas, ele está falando sobre os apóstolos e os profetas que escreveram o cânon. Aí, esses apóstolos e profetas podem ser Antigo ou Novo Testamento. Mas, naquele momento em que ele está escrevendo, se tratando de profecia, a grande profecia era da Antiga Aliança. Qual é o problema para a vida da igreja? É quando alguém acredita que uma profecia que pode ser produzida por vontade divina, humana ou diabólica, esteja no mesmo nível do que a profecia bíblica. Qual é o problema da igreja? Quando crentes acreditam que têm a mesma autoridade da Bíblia para profetizar e para pregar. Então, a profecia do Novo Testamento, ela deve ser julgada. Por que ela deve ser julgada? Por que a profecia do Novo Testamento, da igreja, o dom profético, o dom espiritual, né, de profecia, deve ser julgado? Porque ela não é canônica. Porque a inspiração pode ser humana. Porque a inspiração pode ser diabólica. Agora, ela pode ser divina também, então vamos julgar. E qual é o melhor ambiente para a profecia ser julgada? Nas casas ou no templo? Nas casas ou no templo? Então, se você tem uma palavra de Deus profética, vem revelar no templo, onde está o pastor, onde está o professor, onde estão aquelas pessoas que podem, balizadas no cânon sagrado, julgar se é uma palavra divina, humana ou diabólica. Você entende isso? Se você entende isso, pode dizer amém, por favor? Isso, é importante que você entenda isso. Qual é o problema hoje? O problema é que tem gente que acredita em sonho, como os sonhos de Daniel, que acredita em sonho, como o sonho de José, que acredita em profecia, como a profecia de Isaías. Isso não existe mais, irmãos. Não existe mais. O cânon está fechado. Encerrou. Agora, esse é o maná. É por aqui que nós temos que viver. Ok? Se você entende isso, você tem grande chance de morar no céu. Se você não entender isso e ficar precisando de sonho,
de profecia, de revelação, você tem grande chance de um espírito de confusão entrar na sua vida e você perder a sua salvação. Então, o nosso conhecimento tem que estar baseado na palavra. E nesse sentido, a Bíblia está acima de qualquer pastor, de qualquer denominação, de qualquer teólogo, de qualquer. A Bíblia é a maior, mais importante revelação dada à humanidade. É por isso que a Bíblia é comparada a Jesus. O que Jesus é? João escreveu, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, o que é verbo? Ok? Amém? Então, a revelação que nós temos é a revelação dada pela Escritura. E qual é a revelação que é dada pela Escritura? Pelos profetas e pelos apóstolos? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Quem é que criou italiano, alemão, japonês, francês, africano? Foi Deus que criou esses conceitos? Foi Deus? Não. Isso são conceitos humanos. O que todas as pessoas são? Todas as pessoas são corpo espiritual. Qual é a cor dos olhos do espírito? Qual é a cor da pele da alma? Você sabe me dizer? Não sabe, né? Porque não existe. Agora, o que os homens fazem? Os homens classificam os seres humanos. E nessa classificação existem os superiores e os inferiores. O que determina isso? Quantidade de dinheiro, quantidade de conhecimento secular, cor da pele, se mora na periferia ou se mora no centro da cidade. Sim ou não? Existe isso? Quem é que inventou pirâmide? Quem é que inventou classe A, classe B, classe C, classe D, classe E? Quem que inventou? Foi Deus? Deus criou seres espirituais e nos deu uma carcassinha para a gente passar aqui na terra 20, 40, 60, 80, 100 anos. Só que essa carcassinha vai se diz, o que vai permanecer para sempre? O corpo espiritual. Deus ama todos esses corpos espirituais igualmente e quer que todos estes seres sejam salvos. Qual é a maior prova disso? É que Ele fez todos sua imagem e semelhança. Qual é a cor de Deus? Deus é negro ou é branco? Deus tem olho verde, azul, castanho. Deus pesa 180 quilos ou Ele pesa 45? Que número calça Deus? 44 ou 42? Deus é Espírito. E Ele está procurando gente para andar e viver no Espírito. E quando nós andamos e vivemos no Espírito, a gente não faz acepção de pessoas. Na igreja nós somos todos iguais. Na igreja nós somos todos. Lá fora pode ter um que estudou mais, um que ganhou uma herança maior, um que tem né? Lá fora. Aqui na igreja nós somos todos perante Deus. Nós somos todos iguais. Essa é a revelação que nós precisamos entender, que Deus não faz acepção de pessoas. Ponto 3 da nossa lição: o mistério pré-estabelecido por Deus. E o que a gente precisa entender no subponto número 1, versículo de número 8. Voltemos ao versículo 8. A mim
o mínimo de todos os santos. O que ele se chama? Ele se chama de prisioneiro. Ele se chama de mínimo. Ele se chama de menor. E quando ele se chama de principal, ele se chama de principal dos pecadores. Paulo entrou nessa de posição social? Não. Absolutamente. Ele usou a sua posição em determinados momentos? Eu comecei a aula dizendo que sim. Ele ia ser condenado como judeu e ele disse, opa, vocês não podem fazer isso com um cidadão romano. Tu é romano? Sou romano. E eu imploro a Roma, eu quero ser julgado por Roma. Ok? Mas a essência dele, ele sabia que ele era, acima de tudo, um cidadão celestial. Então ele se chama de o mínimo de todos os santos. O menor, o mínimo. E que sobra para a gente? Se o apóstolo Paulo se chama de o menor, de o mínimo, o principal dos pecadores, você pode imaginar o que sobra para a gente? Pode ter grandão na igreja? Pode? Pode não. Certo? Aí o que ele falou? Foi dada esta graça de anunciar entre quem? Entre quem? Você pode olhar o versículo 8 e dizer essa palavra? Entre os gentios. Por meio do quê? Do evangelho. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho que Paulo está falando aqui, irmãos, ele é uma expressão mais ampla do que os 4 evangelhos, tá? Ele está falando do decreto dos oráculos divinos. Ele está falando da palavra como um todo. Esta palavra que eu falei semana passada, que ainda que um anjo do céu venha anunciar qualquer coisa que vai contra esta palavra, essa pessoa seja o quê? Qual é o que ela vai receber? Maldição. Ainda que eu ou um anjo traga outra revelação que vai contra a palavra, seja anátema, seja maldito. Será que tem revelação que vai contra a palavra hoje? Nos sonhos, nas visões e nas profecias, tem umas coisas cabeludas aí. Papai do céu. Esses dias a gente citou, né? A galera que andou comprando vela e fazendo rancho, porque a terra ia ficar escura por 3 dias. Porque a santa mulher de Deus viu, apareceu para ela a revelação. E aí, as criancinhas que não lê Bíblia, as criancinhas que não são aluno da escola, que não estudam a palavra de Deus. Um tempo atrás aí, os mares estavam engolindo o Brasil. O Brasil ia ser engolido pelo mar. Você lembra dessa fase? Caramba, o mar ia... o mar. Por que eu não perdi 1 minuto de sono por causa disso? Porque Deus disse que por água Ele não destrói. Você quer dar uma profecia coerente? Então fala em fogo. Por água, pode ser quem for que disser, vai se lascar. Você está entendendo? Então, irmãos, no que deve estar fundamentada a nossa esperança? No que está escrito na palavra.
Se a Bíblia fosse um versículo, e esse versículo dissesse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu viveria como eu vivo hoje, plena paz e segurança. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acabou. Se a Bíblia fosse isso, para mim era suficiente. Mas a Bíblia é só isso? Tem muitas outras promessas e ensinos maravilhosos. Então, quem será contra nós, se Deus é por nós? Se eu posso todas as coisas que naquele que me fortalece, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque eu sei, estou bem certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Acabou, irmãos, acabou. Você precisa mais do que isso? Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você precisa de um profeta para te dizer que Jesus está contigo? Eu leio na Bíblia 365 vezes Deus me dizendo: não temas. Quem tem Isaías 43:10, precisa de um profeta para dizer: meu servo, não temas, estou contigo, te tomo pela tua mão direita, te ajudo, te fortaleço. Precisa? Não. Agora, você imaginou um crente fazer 200 quilômetros para ir na casa de um profeta? Tem que dar com gato morto na cabeça, não tem? Tem que dar com gato morto. Faltar uma escola bíblica dominical na cidade, na igreja, para fazer 100 quilômetros para ir lá na casa da irmã que revela. Tem que dar com gato morto na cabeça, não tem? Tem que dar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, voltemos lá, entender, diga por favor esta frase: as riquezas insondáveis de Cristo. Diga essa frase. O que é uma riqueza insondável? Gostaria de ouvi-los. Pensem, por favor, o que é uma riqueza insondável. Insondável, pense numa sonda. Uma sonda que perfura. Uma sonda que penetra, né? Uma sonda que vai em busca do cerne. Então tem riquezas que sondas encontram. Encontram ouro, encontram prata, encontram ferro, encontram cobre, encontram alumínio, né? Sim ou não? Sim. Você lembra quando os mineiros no Chile ficaram presos? Que houve aquele pavor, como é que nós vamos tirar eles de lá? Eles tiraram eles através de uma sonda. Uma perfuratriz, que foi até onde eles estavam e levavam eles até a superfície. Ok? Agora, na Bíblia, nós temos riquezas insondáveis. Então, o que nós somos em Cristo? O que nós somos em Cristo? Muito mais que milionário, muito mais que milionário,
Cristo já me perdoou e o seu sangue me lavou muito mais que milionário, porque as riquezas que estão derramadas sobre a minha e a sua vida, a vida dos que creem em Jesus, elas são incontáveis, elas são imensuráveis, elas não tem como a gente dimensionar. Por quê? Porque a minha e a tua alma custou o sangue de Jesus. Olha o valor que eu tenho para Deus. Quanto eu valho para Deus? O sangue de Jesus. Você pode calcular esse valor, por favor? 1 trilhão de euros? 50 mil toneladas de ouro? Quanto vale o sangue de Jesus? Não tem preço. E é isso que a gente não tem como atingir, é o que vale a minha e a tua alma. Se nós temos esse valor para Deus, tem como dar errado? Se a gente tiver conhecimento do valor que a nossa alma tem para Deus, não tem como dar errado. Agora, quem não conhece o valor que tem, troca Jesus por cachaça, troca Jesus por droga, troca Jesus por boate, troca Jesus por rodeio, troca ou não troca? Quem não conhece o valor que tem, troca Jesus por cigarro, troca Jesus por mulher, por homem, troca Jesus. Sim ou não? Absolutamente. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer, porque Deus quer que todos conheçam este mistério. Então o que ele fez? Ele criou um terceiro povo, chamado igreja. Qual a missão desse terceiro povo? Revelar a judeus e gentios que a porta da salvação está aberta e qualquer pessoa pode passar, independente da sua etnia, independente da sua língua, independente da sua posição social, independente da cor da sua pele, independente do sobrenome, todos podem entrar pela porta da salvação. É isso que nós precisamos revelar às pessoas. Essa riqueza, porque esse é o eterno propósito de Jesus Cristo. Então vamos voltar à leitura bíblica em classe, e agora nós vamos terminar. Versículo de número 11 e 12. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança. O justo viverá pela... E o que é fé? É crer no que vê? É crer sem ver. Certo? Por quê? Porque nós andamos numa dimensão espiritual, nós andamos na dimensão da fé, nós andamos na dimensão do Espírito. E nessa dimensão nós descobrimos que Deus quer salvar a todos, porque o foco de Deus está em todas as pessoas e não somente num determinado grupo. Então, aonde está a salvação? Aonde está a salvação? Para a gente fechar a lição. Aonde está a salvação? A salvação está na igreja. Aonde está a salvação? Na igreja. A salvação não está no primeiro povo, judeus. A salvação não está no segundo povo, gentios. A salvação está na igreja. Onde é que eu encontro salvação? Na igreja. Então o que eu preciso? Eu preciso ser igreja. Eu preciso estar na igreja. Por quê? Porque quando Jesus vier, Ele vai vir para buscar a sua... Ele vai vir buscar uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas. Quem que Ele vem buscar? A igreja. A igreja dele, a minha igreja. Ele vai vir buscar a igreja. Se eu estou na igreja de Jesus, se eu sou igreja de Jesus,
Quando ele vier buscar a igreja, eu subo. Ok? Essa é a revelação, irmãos. Onde está a salvação? Na igreja. Onde a igreja pode ser implantada? Em qualquer lugar. Porque vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, e nem em lugar nenhum. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Daqui um pouco vai terminar o culto, mas eu vou terminar de ser igreja? Não. Quando eu estiver lá em casa fazendo o almoço, o que eu sou? Quando eu estiver deitado na minha caminha hoje de tarde fazendo minha naninha, a minha céstia, eu sou? E quando eu vier para o templo no final da tarde, o que eu sou? E quando terminar o culto e eu for para casa fazer naninha de novo, o que eu sou? Eu sou igreja. Onde eu estou? Eu estou em Vacaria? Eu sou? Eu estou em Caxias? Eu estou no Chile? Eu estou na Itália? Eu estou na Rússia? Onde eu estiver, eu sou? Esse é o mistério revelado, irmãos. E isso é uma honra extraordinária que vai ser revelada onde? Na nossa pátria celestial. Lá a gente vai entender o valor que é ser igreja agora. Lá a gente vai ter a plenitude e vai dizer: valeu a pena ser igreja, estar na igreja, amar a igreja, defender a igreja, expandir a igreja, orar pelo crescimento da igreja, desejar o crescimento da igreja, lutar pelo crescimento da igreja. Oh, aleluia! Você pode louvar a Deus pela igreja? Vamos ficar de pé para exaltar o nome do Senhor pela igreja? A igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A igreja, a igreja, a igreja. A igreja onde não tem macho nem fêmea, servo nem livre, onde todos em Cristo são um e são plenamente iguais. A igreja do Senhor. Aleluia. Eu queria que você agradecesse ao Senhor por ser igreja. Você que está em casa, você é igreja? Então dá um glória a Deus aí, deixa eu ouvir o glória a Deus de você que está em casa. Dá um glória a Deus aí, exalta o nome do Senhor, porque ser igreja é uma honra, ser igreja é um privilégio, ser igreja é uma bênção, ser igreja é uma maravilha. E por que somos igreja? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. Antes de cantar, oremos ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez eu ergo um altar de gratidão aqui, para te agradecer por esse mistério que foi revelado em Cristo, quando Ele declarou: edificarei a minha igreja. E eu quero te agradecer, porque eu sou igreja. É muito bom ser igreja, Senhor. Poucas coisas na terra o diabo odeia tanto quanto a igreja de Jesus. E eu tenho que amar o que o diabo odeia. Eu tenho que amar o que o diabo odeia. Quem odeia o que o diabo odeia, provavelmente é filho dele. Mas quem ama o que o diabo odeia, é porque ama ao Senhor. E eu quero te agradecer pelo amor que eu tenho pela igreja, Senhor. Tem gente que é tão idiota, Senhor, que ataca a igreja. É muita idiotice, porque quem ataca a igreja dá a maior prova de que não é igreja. Quem fala mal da igreja dá a maior prova de que não é igreja. Por isso eu quero te louvar pelas pessoas que amam a igreja, defendem a igreja, lutam pela igreja e querem ser igreja a qualquer custo. Por isso, Deus, receba a nossa gratidão pela igreja. A noiva de Cristo,
o jardim fechado, o rebanho de Jesus, o edifício de Jesus, a lavoura de Jesus, o corpo de Cristo. Como é bom ser membro do corpo de Cristo. Como é bom ser ovelha do aprisco de Jesus. Como é bom ser uma pedra espiritual edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que estão sobre a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos homens, aceita por Deus, Jesus Cristo. Pai, é muito bom ser igreja. E eu quero morrer sendo igreja. Eu quero viver sendo igreja. E todo mundo que atacar a igreja vai ter cara feia para essa pessoa. Eu vou defender a igreja enquanto viver na terra, Pai. Porque eu sou igreja. E vou morar para ti e contigo para sempre no céu. Só quem vai pode cantar, só quem vai pode cantar, só quem vai para o céu. Vamos louvar o Senhor, louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela igreja, obrigado pela igreja, obrigado pela igreja. Vamos cantar, cante ao Senhor com alegria, com júbilo, porque somos igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos. Quem é a igreja? Ama, aos outros. Sujeita. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Aleluia, que privilégio. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Aleluia! Quantos temos que ser? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Amai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Declare ao Senhor. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês aqui no templo, também os que estão ligadinhos com a gente via Facebook. E lembrar, 19 horas,
nós vamos estar reunidos e eu espero que os irmãos de Porto Alegre, de Santo Antônio das Missões, de Caxias do Sul, Três Passos, Sarandi, Tramandaí, Sananduva, que todos vocês e muito mais estejam conosco para uma grande celebração à noite. Vem aí uma palavra reveladora, transformadora, vem aí mais um momento de adoração. Que o seu domingo seja muito feliz e abençoado, que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. E todos que creem podem dizer: amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus.